Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco, o Bloco de Cultura, temos a satisfação, a alegria de receber como convidada a atriz, escritora teatral e produtora cultural, Cristina Xavier. Cristina Xavier é também presidente do Instituto Arte e Vida. Muito boa tarde, Cristina. É uma alegria imensa recebê-la aqui em nosso programa. Obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Estou, assim, muito satisfeita. Obrigado. Vamos lá? Vamos iniciar a entrevista à nossa querida Cristina. Quando e como você iniciou os trabalhos artísticos e culturais? Bom, em 1981, através de um projeto escolar, numa escola pública chamada Manuel de Abreu, aqui em Caraí, a professora, na época de educação artística, criou um movimento de teatro. E como eu sempre gostei desse mundo artístico, né, eu entrei nesse grupo e fizemos um espetáculo chamado Os Saltimbancos, no qual o meu personagem foi uma das gatinhas. A partir, né, dessa produção, né, escolar, né, que foi uma produção escolar, eu participei também de outros espetáculos infantis, criados até mesmo pela professora e convidada também por outras companhias teatrais de Niterói na época. Mas em 1984, já estudando no Liceu Nilo Peçanha, também existia uma matéria de teatro, né, educação artística. Óbvio que eu fui para a matéria de teatro, escolhi o teatro. E lá eu conheci a professora Wanda Brown e me apaixonei mais ainda pelo teatro, né? Me apaixonei tanto que entrei para o grupo e comecei a fazer parte da companhia teatral dela, né? Fui convidada para isso. E nós fizemos O Pequeno Príncipe, né? Nesse período da escola, em 1984, que eu fiz o personagem a Rosa, e com ela eu dei continuidade, fiz Meu Pé de Laranja Lima, fiz Escravizaura, aí fizemos uma infinidade de espetáculos por aí. Depois, né, dessa participação, fiz também prova para o Martins Pena, mas aí a minha vida tomou um outro rumo, que foi a produção e escrever espetáculo. E foi aí que eu escrevi um espetáculo chamado Era Uma Vez Uma Garotinha, que foi uma adaptação da música do Luiz Caldas, aquele cantor baiano. Sim, sim. Perfeito, Cristina. Você lembrou agora do Pequeno Príncipe, uma obra famosa do Antoine Saint-Exupéry. Era um aviador, autor de Voo Noturno, Correio Sul, Piloto de Guerra, entre outros. E o José Mauro de Vasconcelos marcou muito com Meu Pé de Laranja Lima, uma obra que alcançou um sucesso extraordinário da nossa literatura. Então, parabéns pela realização desses trabalhos que você acabou de nos falar. Você participa, Cristina, ou já participou de algum movimento cultural aqui em nossa cidade? Sim, eu participo de vários movimentos culturais, mas tem um interessante também ligado ao teatro. Em 1992, ou 93, assim bem eu não recordo, o meu filho estudava no SESC, né, no SESC aqui de Niterói. E na época estava muito em evidência esse problema da dengue. Sim. E nós, no meu caso pai, né, no caso mãe, né, de uma criança, como eu sempre gostei da arte e do teatro, eu escrevi um texto chamado Combate à Dengue. E reuni todas as mães, né, daquelas crianças ali, que pertenciam ao grupo do meu filho, e nós montamos um espetáculo, que foi um sucesso imenso. E eu fiz o mosquito da dengue. Foi muito interessante. Isso foi mais ou menos em 1900... Não foi em 94, não. Foi em 1992, com certeza. 92. Isso. Aqui em Niterói, no Sesc Niterói. Sesc Niterói. Também participo do Instituto Histórico Geográfico,
né, que fica aqui na Rua São João. É interessante, eu até falo isso para as pessoas que não conhecem. O Instituto Histórico e Geográfico de Niterói tem base em frente à Praça de São João, aonde funciona a Secretaria de Educação de Niterói. É interessantíssimo. No Instituto Histórico, nós ministramos todo ano cursos gratuitos falando sobre a história de Niterói. Este ano será no Liceu Nilo Peçanha. Acredito que continuará sendo, né? Essa informação eu ainda não tenho assim ao certo. Mas é muito interessante, estou realmente falando sobre isso para que as pessoas tenham conhecimento e vão até o liceu para saber sobre o Instituto Histórico, sobre esse curso. Ou então, às quarta-feiras, nós temos um amigo, que é o professor Heraldo, que ele costuma estar no Instituto Histórico para poder dar essa informação sobre os cursos que tem falando sobre a cidade de Niterói. E além do Instituto Histórico, eu faço parte do Instituto Arte e Vida. Perfeito. Realmente o Instituto Histórico e Geográfico Niterói é uma instituição de grande importância na cidade, com diversas realizações, notáveis historiadores. Foi fundada pela professora Thalita de Oliveira Casadei. Tem membros como o Luiz Antônio Pimentel, que está próximo de completar 102 anos de vida, né? Historiador notável. Carlos Ver, Marcos Vinícius Macedo Varela, atual presidente. Também temos a Franci Machado Arigo. Enfim, realmente uma instituição que tem notáveis historiadores aqui em nossa cidade. Você falou em Instituto Arte e Vida. Eu queria saber, Cristina, o que é Instituto Arte e Vida? Bom, o Instituto Arte e Vida, como o próprio nome diz, arte, né? Nós fazemos um trabalho voltado à arte, mas ao mesmo tempo fazendo com que as pessoas entendam que através da arte você pode ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, são projetos socioeducativos. Lá nós trabalhamos com arte cênica, mas também podemos fazer projetos no âmbito esportivo, cultural abrangente, como música, enfim, sobre meio ambiente. É um instituto onde a nossa preocupação é trabalhar os jovens, crianças também, jovens e crianças, para capacitá-los para trabalhar nesse meio cultural, nesse meio ligado à produção artística. O principal objetivo do Instituto Arte e Vida é esse, é capacitar jovens e crianças ao meio e à qualificação da artes, independente de sendo cênica ou qualquer outro movimento artístico. É um belo trabalho. Por isso que é um trabalho socioeducativo, porque nós usamos tudo que está ligado à sociedade, porém tem que ter um fundo educacional. Sim. Cristina, onde é que está localizada a sede do Instituto Arte e Vida? A sede é aqui na rua José Clemente, número 30, no 2º andar. Certo. E como é que a pessoa pode... É aberto ao público, a todos? Aberto. A partir das 10 horas da manhã, temos pessoas já, né? Nós já estamos por lá, a partir de 10 horas da manhã. A partir das 10 horas. 10 horas da manhã. Qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa. Certo. Isso é muito interessante, muito importante. Tem e-mail, tem alguma coisa, telefone, alguma coisa com que a pessoa pode... O e-mail, no momento eu vou dar o meu, né? Porque nós estamos criando uma página. Então, enquanto não tem essa página, eu vou deixar o meu e-mail, né? Para que as pessoas enviem, né, as suas perguntas e assim eu passo lá para o Instituto. Perfeito. E qual é a sua função no Instituto? No Instituto eu estou no momento como presidente, né? E estou me sentindo muito honrada, muito feliz, porque isso me fez sentir o quanto eu tenho uma credibilidade nesse âmbito cultural ao qual você acabou de falar. Tá. E você assumiu a presidência quando? Foi em novembro. Novembro, certo. Isso é muito importante porque uma instituição ter na presidência uma figura de valor como a Cristina Xavier, nós temos que ficar felizes, né? Sim.
E que tipo de trabalho o Instituto faz? Eu queria que você explicasse aos telespectadores que tipo que vocês realizam. Como eu já te falei, né, no início, né, o Instituto ele é voltado à arte, independente de cênica ou qualquer outro movimento, né, ou qualquer outro tipo de trabalho. Mas atualmente nós estamos trabalhando com arte cênica. Nós estamos com 6 espetáculos para serem sendo produzidos, né, e sendo ensaiados, e em breve estará em todas as salas, né, teatrais do Rio de Janeiro, principalmente aqui em Niterói. Nós já estamos tentando fechar a pauta. Mas o interessante desse projeto é que são 6 peças que retratam vida do cotidiano, mas também fala, que eu acho mais interessante, que fala também das formas de teatro. Aí você vai me perguntar, como assim formas de teatro? O teatro, ele tem várias linguagens, né? E esses espetáculos, esses 6 espetáculos, eles são tão interessantes porque eles se enquadram dentro das linguagens teatrais. Nós temos teatro do absurdo, nós temos comédia. O teatro de absurdo, que é um espetáculo que nós temos chamado Rebelião dos Anjos, é interessantíssimo. Aí você vai dizer, mas o porquê? Mas qual é a mensagem? A mensagem que é muito legal. Nós falamos, dentro desses 6 espetáculos, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Usamos temas interessantes, que são O Teste, Rebelião dos Anjos, Assunto de Família, Diário de Nabucodonosor, que é muito interessante também, Papo Calcinha. Então, assim, é difícil até de falar, passar em palavras como está sendo feito isso, entendeu? Porque esses espetáculos, nós estamos usando jovens de Niterói, jovens de escola pública. Certo, interessante isso. E esses espetáculos serão realizados aqui em Niterói e em outros? Em Niterói, né? Estamos tentando fechar com salas, né? Para fazermos essa apresentação, mas também no Grande Rio. Certo. Então, não só em Niterói, como também no Grande Rio. Isso é importante. E esse trabalho de incentivar os jovens, eu acho de fundamental importância. É necessário, né? Nós não podemos esquecer que mentes ociosas é um perigo, né? Se nós podemos resgatá-los, colocando-os próximos e mostrando outra realidade, tornando-os importantes para a sociedade, não existe realização melhor. É por isso que eu digo que eu me sinto muito honrada de estar presidente. Eu admiro muitas pessoas que incentivam os jovens. É um trabalho realmente maravilhoso que tem que ser aplaudido de pé. Com certeza, com certeza. Cristina, e quem que idealizou o Instituto? O Instituto Arte e Vida foi idealizado por Antônio Carlos Viegas, que é um diretor artístico e produtor cultural, que há muitos anos atrás, por essa preocupação também com o social e com os jovens, ele fez um projeto maravilhoso na antiga Funabem, no Rio, onde ele aproveitou um espaço que estava ocioso na Funabem e transformou em teatro. E homenageou esse teatro com a figura do Grande Otelo. Então, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma capacidade imensa, é uma pessoa que tem como objetivo também trabalhar como social e tem como objetivo trazer esses jovens, essas crianças, até adultos mesmo que estão aí perdidos, que não têm possibilidade, não tem abertura. E lá nós estamos de portas abertas para receber qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais. Antônio Carlos Viegas, então, foi o idealizador do Instituto. Do Instituto. Você falou em Grande Otelo. O Grande Otelo foi um artista do cinema notável, extraordinário, esteve presente, inclusive, numa ocasião de um evento que foi realizado lá na Livraria Ideal. Foi uma figura maravilhosa. Assim. E já existe algum projeto sendo trabalhado para o Instituto? Bom, conforme eu já te falei, existem esses espetáculos, né? Sim, além dos espetáculos. Além dos espetáculos, nós temos um projeto chamado Bastidores. O que vem a ser projeto dos Bastidores?
Até agora nós falamos do brilho da cena, da arte, do ator, estar ali ensaiando. Tá, interessante isso. Mas existem outros profissionais que estão por trás, né? Profissionais que não aparecem, mas que são necessários para que o espetáculo aconteça. Então, o Instituto Arte e Vida está com um projeto que a qualquer momento ele será colocado e será executado, no qual nós daremos curso de capacitação qualificativa ou qualificação para camareiras, cenógrafo, marceneiro, editores, informática, figurino, som, iluminação, ou seja, esses que ficam por trás das cortinas. Então será um curso para esses... de qualificação, onde sim, nós estamos tendo o apoio do SATED, sim, tá? E da Funarte. Isso é interessante, tomarmos conhecimento, né? Bom, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esses espetáculos da... Como eu já falei no início, né? Sim, nós temos... fazer de uma forma... Bom, esses espetáculos são foram textos retirados do livro do Drauzio Varela. Drauzio Varela. Sim. Cada um desses que eu já falei, o Teste, o Diário de Nabucodonosor, É Melhor, enfim, cada um desses fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas são focados para AIDS. E dentro desses espetáculos ou dessas produções, nós estaremos dando instrução e esclarecendo a população do que é uma doença que as pessoas costumam falar da AIDS, que a AIDS não é uma doença, né? Ela é uma síndrome. Inclusive até tem no texto um dos personagens que fala: "Hello, AIDS não é uma doença, é uma síndrome", né? É muito interessante. E cada um desses, o Teste que fala sobre casais mesmo, casados, e que surge a pergunta: meu Deus, eu acho que eu estou com AIDS porque eu saí com uma pessoa e a pessoa faleceu de AIDS. Então a gente dá um esclarecimento. No Diário de Nabucodonosor, que é um espetáculo também muito interessante, é um menino conversando com o pênis. Então o pênis responde para ele todas as dúvidas. É fascinante, que é chamado teatro do absurdo. Na Rebelião dos Anjos, já fala sobre anjos mesmo, mas que os anjos vêm dar informação educativa de como você fazer um sexo seguro. Que coisa interessante. É muito bom. É melhor, são jovens que estão por aí, que vivem no mundo da música, no mundo da imaginação, da criação, e eles criam, começam a buscar, e a dúvida sobre o homossexualismo. Então são textos muito fortes, e ao mesmo tempo são textos bastante instrutivos, bastante educativos. E é interessante isso, porque certamente tem que ser levar em conta o risco dessas doenças transmissíveis, né? Uhum. É necessário que tomem conhecimento. Muito bom, muito bom. Eu sou suspeita a falar, né? Mas eu acho maravilhoso, eu estou muito empolgada, eu amo o que eu faço. A gente percebe isso. E eu que acompanho o seu trabalho há longos anos, admiro essa sua postura. Esses jovens atores são de escolas públicas? Bom, sim, nós temos atores de escola pública. Esse projeto, né, quando nós começamos a trabalhar, enquanto eu participava da companhia Procópio Ferreira, nós tínhamos um projeto social dentro do liceu que nós dávamos cursos gratuitos, oficina, né, não é em curso, mas oficina para arte de interpretar. E esse jovem, toda vez que eu ia até o liceu para dar alguma informação, ou conversar com os diretores, falar sobre os nossos trabalhos, os jovens me abordavam no liceu: professora, quando vai ter outra oficina? Professora, nós queremos voltar a fazer teatro. Eu falei: em breve, calma que virá coisas boas. Foi quando eu fui convidada para fazer parte do Instituto, né, Arte e Vida, e o Antônio Carlos
me falou sobre esses projetos, sobre esses espetáculos. E o que eu fiz? Eu falei, nada mais do que justo eu voltar ao Liceu Nilo Peçanha, aqui em Niterói. Você percebeu o interesse dos jovens, né? Porque eles me procuravam. Se eu entrasse no Liceu para fazer qualquer atividade, falar com um professor amigo, eles me abordavam nos corredores e falavam, professora, quando vai ter outra oficina de teatro? E eu lembrei disso. E eu conversei com o Antônio Carlos. Eu falei assim, Antônio Carlos, você tem esses 6 textos maravilhosos. Por que não darmos oportunidades a esses jovens do Liceu que eles vivem me abordando nos corredores? E ele gostou da ideia. Ele falou, não, tudo bem. Então vamos dar uma oficina gratuita de teatro, vamos capacitá-los e vamos trabalhar com esses jovens. Vamos dar essa oportunidade. Aí eu estou muito feliz, porque são 6 espetáculos maravilhosos com jovens talentos. E eles são excelentes. São meninos que estão se dedicando. O espetáculo é melhor. Eles fizeram toda a trilha sonora. Aproximadamente quantos jovens, Cristina? Você pode assim, olha, aproximadamente? Uns 30, porque só o É Melhor tem 8. Está em torno de quase 40. Um bom número. Mas o interessante é que nós não temos somente esses jovens, né? Nós temos profissionais que estão também atuando e com estão mesclados a eles. E aí eles se sentem importantes, estão valorizando. Os jovens estão muito apaixonados. O tempo que eles estariam por aí, em shoppings ou na rua, pensando besteira, está lá estudando. Isso é importante. E essa é a finalidade do Instituto Arte e Vida. Então, um bom número de jovens vieram do Liceu Nilo Peçanha. Vieram do Liceu Nilo Peçanha. Perfeito. Eu já perguntei se são práticas só do Liceu ou também tem de outras escolas? Não, tem de outras escolas, de outras companhias teatrais. Sei. Além desse projeto teatral, Cristina, o Instituto terá outros projetos? Olha, teve esse que eu acabei de falar, né? Tem o do projeto desses textos, né? Sim. Temos o projeto Bastidores, que eu falei, que é capacitar, né? E temos outros também. Mas, para falar desses outros, a gente ainda está fechando alguns apoios, né? Alguns patrocinadores. Que é o que eu preciso. Nossa, nós estamos precisando muito de patrocinadores. Você sente assim apoio, incentivo? Você falou em apoio. Você tem recebido apoio de alguma... Olha, empresa, nós estamos com uma empresa no Rio, tá? Negociando. Em Niterói, nós temos os nossos apoiadores, sim, né? Mas precisamos de patrocinadores. Sim. Porque é muito difícil você fazer artes sem dinheiro, porque há gastos. E esse projeto Bastidores que você tocou? Esse é o que eu falei. Eu queria que você falasse algo mais sobre esse projeto, que eu acho que é muito interessante. Como eu falei no início, né? O Bastidores, o próprio nome já diz, é o que está por trás, né? Esse projeto, nós vamos capacitar, né, os jovens, como eu falei, a figurino, som, iluminação, camareira, né? A parte de editoração, de informática. E dentro desse projeto, a nossa maior preocupação é como inseri-los no meio profissional. Uma coisa é você ministrar curso, mas você não dá o caminho, você não mostrar o caminho, você não ter como aquele jovem fazer até mesmo estágio. Essa é a preocupação, tá, do Instituto Arte e Vida. Nós já temos os nossos parceiros. Perfeito. Entendeu? Agora, para finalizar, como é que você vê o atual movimento literário em Niterói, no seu ponto de vista? Bom, além desse trabalho todo que nós estamos fazendo, houve a Conferência de Cultura de Niterói, né? Onde foram eleitos os delegados, né, de cada Câmara. Eu agora faço parte como delegada da Câmara de Teatro. E lá nós estamos com projetos
maravilhosos. E eu estou vendo que várias associações, vários institutos estão muito preocupados em divulgar os seus trabalhos. Visto que, como eu havia dito a você, sobre o Instituto Histórico Geográfico, não sei se foi em 2000, foi uns 190 anos da Câmara. O próprio Instituto Histórico Geográfico deu ênfase no encerramento do curso daquela época, um texto que, no caso, escrito por mim e por Rubens Carrilho, da Câmara, onde nós fizemos a história de como foi instalada a Câmara Municipal de Niterói. Então, o Instituto Histórico e as outras associações, os outros movimentos, né, culturais, eu estou vendo que estão muito preocupados em crescer. Eu sei que não tem como a gente falar assim de política, mas existem vereadores que estão muito preocupados com esse movimento. Até mesmo com instalações, como colocar todas essas associações e institutos em um único local para que cada um tenha a sua sala. Vamos torcer para que isso... Deus Considerações finais. Olha, vamos ver aqui. Eu quero agradecer a você pelo convite, achei maravilhoso. Estou muito feliz por poder estar aqui, para poder divulgar os nossos trabalhos, né? Divulgar o Instituto Arte e Vida, falar da Companhia Procópio Ferreira, né? Que esteve durante muito tempo, eu estive durante muito tempo com ela, falar sobre o Instituto Histórico, né? Geográfico de Niterói, falar sobre Carlos Mônaco, Calçadão da Cultura, que é maravilhoso. Muito obrigada, só tenho que agradecer, muito obrigada pela oportunidade. Pela sua presença, Imagina. Bom, desprezo-me agradecendo a presença da atriz, produtora cultural e presidente do Instituto Arte e Vida, Cristina Xavier, e aos queridos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde e bem-estar, terá o comando da nossa querida psicóloga acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Há 16 anos, a Universidade Federal Fluminense mantém a Creche UF, uma unidade universitária de educação infantil, que articula ensino, pesquisa e extensão, e visa a formação de estudantes universitários ligados à educação infantil. A Creche UF é um centro de formação que atende à formação de estudantes de pedagogia, de psicologia, de serviço social, enfermagem, nutrição, recreadores que são formados pelo curso de hotelaria, enfim, onde atendemos crianças de 0 a 6 anos com um trabalho de educação infantil de excelência. A creche, localizada no campus do Gregoatá, prioriza uma gestão participativa e busca o envolvimento com a família de cada criança. A unidade tem espaços voltados para cada faixa etária e valoriza o brincar no processo de aprendizagem. É muito importante para a criança o brincar, porque é nela que ela sintetiza o mundo, né? O que ela aprende de mundo é na brincadeira que ela vai aprender a dividir, né? A socializar, a criar regras. Nós temos uma extensa área verde de recreação, nós temos salas planejadas para cada faixa etária, com material pedagógico adequado, para atendimento das necessidades das crianças e também para atendimento das famílias que estão sendo recebidas. Porque quando você recebe uma criança de 0 a 6 anos, ela não é um sujeito único, ela é um sujeito que está dentro de um processo familiar e, portanto, essas famílias também buscam o atendimento dentro da creche. A partir de dezembro de 2013, a creche passou a oferecer vagas às crianças da comunidade em geral, atendendo às novas exigências do MEC, de universalização do atendimento. As vagas serão preenchidas a cada semestre, através de sorteio. Em contrapartida, a creche passará a contar com quadro docente e orçamento próprios. A creche se concretiza como um grande laboratório didático, multiusuário, que permite a possibilidade do atendimento dessa dupla clientela que a creche UF recebe. As crianças do ensino básico, da educação infantil, e os estudantes da graduação
cujas carreiras têm uma perspectiva de trabalho com a pequena infância. Também se modifica a relação que a UF mantém com a sociedade. Ela abre as portas para que não apenas os filhos da comunidade universitária tenham acesso a esse ensino qualificado, mas dá uma grande contribuição social, abrindo as portas para que, efetivamente, a dimensão pública, né, da educação em nível federal possa atingir a sua plenitude no atendimento das crianças de 0 a 6 anos. A gente também se coloca numa condição de receber os impactos e as influências que isso vai trazer para a creche enquanto um público pleno de diversidade de culturas, de linguagens, de interesses, crianças buliçosas que olham para o mundo a partir de diferentes lugares. E isso é muito importante, tanto para a formação dos nossos estudantes, quanto para o cumprimento, né, da tarefa de democratização de acesso ao ensino público de qualidade que essa universidade tem a cumprir. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje apresentando uma pessoa que vai falar sobre uma temática extremamente interessante, que é o Cristiano Melo de Oliveira. Cristiano, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande recebê-lo no nosso programa. Obrigado. Tá? Vamos falar aqui, então, sobre o currículo do Cristiano. O Cristiano é doutorando em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, CAPES, especialista em literatura brasileira e história nacional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, correto? Correto. Uhum. Ministrou palestras sobre literatura no Brasil e no exterior. É autor do livro Ficção e Documento, Debates e Entrevistas Imaginárias sobre temas polêmicos, com Mário de Andrade, autor de vários artigos científicos em revistas acadêmicas e especializadas e da dissertação Considerações sobre a construção intelectual de Mário de Andrade, o turista aprendiz. Correto? Correto. Uhum. Gente, então nós vamos falar hoje com o Cristiano, ele vai falar sobre a gente, né? A temática nossa será literatura e história na perspectiva do romance histórico. E ele vai abordar o romance A República dos Bugres, do escritor baiano Rui Tapioca. O romance se ambienta na cidade do Rio de Janeiro e representa acontecimentos históricos da família real portuguesa, independência do Brasil, Guerra do Paraguai, entre outros. O curso já foi ofertado em várias instituições do Brasil, como Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Tecnológica também Federal do Paraná, Centro Cultural da Embaixada do Brasil, na Argentina, entre outras. Então, Cristiano, vamos propriamente ao nosso bate-papo, né? Abordando, então, a nossa temática de literatura e história na perspectiva do romance histórico. Então, eu queria começar, Cristiano, te colocando a questão: quais os pressupostos para um romance ser considerado histórico? Bom, é uma pergunta muito comum, né, que as pessoas fazem hoje, né? O público leitor comum, o público de massa, ou até mesmo o público acadêmico, né? E logicamente que o leitor, quando se depara com um romance histórico, ele quer, identificar cenários antigos, personagens antigos, reconstruções históricas de época, não é? Uma espécie de antiquário daquela época que um determinado evento histórico de um livro didático de história
deixou dúvidas, deixou lacunas. Ele quer enriquecer o seu imaginário. Ele quer enriquecer o imaginário. Eu tomo aqui até um livro do professor Nicolau Sevicenko, da Unicamp, que é o Literatura como Missão, que a função da literatura é dramatizar a história, não é? É revelar extensões daquilo que a história propriamente dita não consegue, às vezes, dar conta. Ou ela dá conta, mas fica amarrada nas datas, nos eventos históricos e tudo, tá? Bom, academicamente falando, tá, o professor Donizete Santos, um pesquisador da Universidade de São Paulo, publicou um artigo sobre essa questão temporal do romance histórico em si. O que seria um romance histórico relacionado ao tempo, à perspectiva histórica? E ele já aborda nesse artigo dele, o Donizete Santos, baseado no livro do Lukács, que é um pensador húngaro, o romance histórico, que é um livro hoje publicado pela Boitempo, um livro com uma tradução recente agora, de 2010. O Lukács deixa claro que o romance histórico seria o quê? Um pano de fundo, as revoluções, as batalhas, as guerras, estariam no fundo desse romance histórico, mas ele não data o que seria um romance histórico, ou seja, seria no tempo de vida do autor construído, confeccionado esse romance, né? E o Donizete Santos, esse pesquisador, continua a problematizar outros pesquisadores, como é o caso da professora Marilene Wenhard, que hoje é uma autoridade no romance histórico brasileiro, professora da UFPR. A professora Marilene Wenhard, ela diz que o romance ser considerado histórico, as personagens desse romance, as ações, os acontecimentos, têm que desencadear, digamos, ações na vida desses personagens. Ele precisa obrigatoriamente da temporalidade, né? Temporalidade porque também. Ele tem que ter referências. Isso é uma questão muito bacana a ser tratada também. O professor Antônio Esteves, ele diz o seguinte, que o romance, para ser considerado histórico, um fundo de época deve ser construído nesse romance, baseado em arquivos, né, que esse romancista vai pesquisar, em documentos que ele vai interrogar. E, dentro desse pano de fundo histórico, o autor pode colocar personagens fictícios ou personagens reais. Por exemplo, o Agosto do Rubem Fonseca, que é um romance histórico, ele coloca a figura do Getúlio Vargas convivendo com o Comissário Matos. O Comissário Matos é uma personagem fictícia. Getúlio Vargas, todo leitor medianamente informado sabe quem foi Getúlio Vargas, lá no Palácio do Catete, e vai investigar essa trama, né, do suposto suicídio. E o Rubem Fonseca constrói esse cenário do Palácio do Catete totalmente verossímil à época, ou seja, uma realidade. E essa questão da realidade, o professor Alquimeno Bastos, que é outra autoridade sobre o romance histórico, diz o seguinte, que o romance histórico ele tem mais uma amarra à questão da realidade, ele está mais ligado ao real, não é? A questão temporal também já é mais problematizada por outro pesquisador, que é o caso do Sam Momentum. O Sam Momentum é um professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e ele vai dizer o seguinte, ele é o mais polêmico, que ele diz o seguinte, que o romance, para ser considerado histórico, ele tem que ser produzido fora do tempo de vida do escritor. Então, o tempo de vida desse escritor, o tempo do ano de nascimento, o ano da morte, não pode ser considerado histórico, tem que ser fora do tempo de vida. Então, ele desconsidera, por exemplo, a trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Né? Ele considera apenas o continente, que seria romance histórico, mas o Arquipélago e o Retrato, que são dois romances, que foram publicados junto a essa trilogia. Quer dizer, ele consideraria só, então, a questão geográfica da coisa e não os fatos históricos? Não, simplesmente, não é mais ou menos por aí, mas seria que o continente, ele estaria fora do tempo de vida do autor. E o retrato e o arquipélago, como foi produzido no tempo de vida desse autor, ele desconsidera que seria romance histórico, como também desconsidera o recurso do método Alejo Campertia, que é um escritor cubano. O Sem Momento é o mais polêmico em relação à questão temporal do romance histórico. Agora, voltando a essa questão temporal, que é muito também problematizada por outros pesquisadores, a professora Madalena Petrovska, que é uma pesquisadora europeia, ela vai dizer o seguinte, com o advento da globalização e da mídia, o escritor não pode ficar preso a essa, digamos, camisa de força, ao romance histórico, ao passado.
o presente também se torna história dentro do romance histórico. Ou seja, essa narrativa se enriquece a partir do momento que, inclusive, a globalização, ela dá margem a essa criatividade maior, né? Excelente, porque olha só, por exemplo, você tem a queda das Torres Gêmeas em Nova York. Um romancista histórico poderia fazer daquilo um acontecimento que ocorreu em 2001, um romance histórico belíssimo. Inclusive o Donizete Santos menciona essa suposta ideia. Mas a Madalena, voltando a ela, né, ela cria essa especulação, né, do caso do que o romancista também se aproveita do presente. Então o presente também se torna história. E além disso, por exemplo, 1984, do George Orwell, apesar de ser um romance utópico lá, né, que ele vai fantasiar acontecimentos, ele escreve isso na década de 50, se não me falha a memória, mas o romance ele dá um salto cronológico a 1984. Então seria importante justamente a dialética durante esse tempo todo, né? Uma certa dialética, quer dizer, o movimento seria justamente a atemporalidade, quer dizer, seria esse vai e vem no tempo, essa coisa... Quando o escritor delega ao narrador essa questão da matéria que ele está narrando, não é? A matéria narrada, ela pode ser narrada posteriormente ao movimento do narrador. E essa questão também, outra questão interessante a falar dos romances históricos de natureza contemporânea, é que ele não segue uma linearidade aos fatos históricos. Ele pode muito bem narrar de trás para frente. Mas é por isso que eu estou falando na questão da dialética, do movimento. Quer dizer, ele faz esse movimento sem ter a obrigatoriedade, inclusive, de seguir os fatos na ordem cronológica ali, certinhas. Até porque ficaria enfadonho, né? Excelente. O Rui Tapioca faz isso na República dos Bugres. Nós vamos comentar daqui a pouquinho. A gente vai comentar sim. Bom, então vamos ver aqui. E a questão da paródia, Cristiano, que se tornou, né, uma forte estratégia do romance histórico contemporâneo, né? Quer dizer, por que a paródia se torna aí um meio, né, por que ela está tão inserida, né, no romance histórico? Excelente. A pesquisadora Linda Hutt, a canadense Linda Hutt, ela publica um livro chamado Uma Teoria da Paródia. Ela publica esse livro em 1985. Esse livro não é editado no Brasil, somente em Portugal. Nesse livro, ela vai dizer o seguinte, que a paródia, digamos, é uma estratégia ficcional, uma estratégia artística presente nas artes visuais, nas artes plásticas, na literatura, na música, no cinema. Então, é uma marca, digamos, registrada no universo pós-moderno. Porque ela é a imitação burlesca, né, da coisa, né? E o Rui Tapioca faz isso, não é? Ele, digamos, no livro dele, no segundo livro dele, Admirável Brasil Novo, ele faz uma reconstrução, já é um trocadilho, né? Admirável Brasil Novo, ele troca a palavra mundo por Brasil, que é um romance do Aldous Huxley, né? E ele vai fantasiar um Rio de Janeiro em 2045. Então, ele vai provocar esses eventos históricos, não é? Ele coloca o protagonista chamado Lázaro, vivendo num Rio de Janeiro já caótico, no Rio de Janeiro já poluído, a Baía de Guanabara poluída, decadente. Mas a paródia ainda está muito mais presente na República dos Bugres. Não é? A República dos Bugres, o próprio autor, Rui Tapioca, diz que bebeu na fonte do Padre Perereca. O Padre Perereca escreveu memórias sobre o Rio de Janeiro do século XIX. Foi, naquela época, um padre responsável por registrar os fatos históricos na corte portuguesa de Dom João VI. E o Rui Tapioca registra esses logradouros do Rio de Janeiro, as ruas antigas do Rio de Janeiro. Ele faz esse mapeamento e coloca a própria figura do padre como personagem do romance A República dos Bugres. Nós vamos falar sobre o romance A República dos Bugres, né? E, além disso, ele faz paródia também ao livro Memórias Sargento e Milícias, do escritor Manuel Antônio de Almeida, que é o romance pícaro, né, do século XIX, que, segundo Antônio Cândido, seria o malandro, o romance malandro, né? Que num artigo que o Antônio Cândido publicou na década de 70, chamado Dialética da Malandragem. República dos Bugres, eu acho o título assim, maravilhoso, eu até tenho muita vontade de ler e com certeza depois dessa entrevista com você eu vou ter todo o empenho em ler, até porque eu acho que somos bugres até hoje. Nós somos muito bugres.
Isso é uma estratégia da paródia também, a sátira. A sátira é uma estratégia da paródia. Por exemplo, quando o escritor ele vai se apropriar de um outro material alheio, né, ele vai reproduzir, mas ele vai desconstruir também esse material. Então, nessa desconstrução, ele vai utilizar dos elementos da sátira e da intertextualidade, que, segundo a teórica Julia Kristeva, que é uma teórica francesa que constrói esse conceito baseado no Mikhail Bakhtin, que é um teórico russo. Né? E esses conceitos da sátira e da própria intertextualidade, ele é utilizado pelo Rui Tapioca, ele é bem aproveitado, porque ele constrói um Brasil, mas não é um Brasil idealizado, romântico. Então ele coloca a Carlota Joaquina, com aquela cabeleira cheia de piolhos, quando chega no Rio de Janeiro, Dom João VI comendo coxas de galinha, cheio de vícios também, né? Mal arrumado. Então, essa desconstrução da história oficial, ela é proposital aos romances de natureza pós-moderna. E nós vamos entrar numa outra discussão sobre isso daqui a pouco. Tá, então vamos para uma outra questão, que seria justamente o conceito de metaficção historiográfica, né? Que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, voltando a falar... Quer dizer, que não há essa pretensão, não é? Na metaficção historiográfica, eu acho que não teria, pelo menos segundo um dos autores que eu li, ela não teria a pretensão da mimese simplista, né? Sim. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, esse conceito de mimese vem de Eric Auerbach, A Verdade na Literatura Ocidental. Nesse livro, ele vai falar o quê? Que o realismo formal, não ele propriamente dito, mas a Linda Hutt, incorporando outros teóricos também, ela vai dizer o seguinte, que o realismo formal burguês, ele já não é, digamos, suficiente para dar conta de uma realidade que já estava sendo modificada. E ela vai identificar, ela vai refutar conceitos do Terry Eagleton, Frederick Jameson, que são teóricos da pós-modernidade. E ela cunha um conceito chamado metaficção historiográfica. Ela, a Linda Hutt, a canadense. O que seria a metaficção historiográfica? São obras de natureza pós-moderna. Por exemplo, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Publicou na década de 80 vários livros, vendeu muito na década de 80. Os Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie, é um outro escritor também que vendeu muito na década de 80. E Ragtime, do escritor Dr. Rao, que é um escritor norte-americano, que também vendeu muito na década de 80. Esses romances foram transformados em filmes na década de 80. E a proposta desses romances é desconstruir a história oficial. Então, o que ela provoca nesse conceito da metaficção historiográfica? O conceito de história, ou seja, uma história linear, ele não é, digamos, obedecido às regras. Então, dentro da narrativa, esses escritores vão subverter a história oficial, eles vão desconstruir, eles vão colocar personagens fictícias convivendo com personagens históricas. Um pano de fundo histórico, mas com personagens fictícios. Mas aí, nessa situação, a gente não teria, talvez, um livro que popularmente foi um best-seller, né? Um livro que foi o Código da Vinci, que inclusive virou filme também. Ele se enquadra nesse tipo de literatura? Porque os livros do Dan Brown, o Código da Vinci, mais recente, O Inferno, são romances que ele também ficcionaliza a história, né? Mas, digamos que é um público mais de massa que se identifica com esses romances, não é? Muito massa. Que é um público que também, digamos, não é um público muito acadêmico, entende? Então, os romances do Dan Brown, não desmerecendo o autor, mas são romances que não são estudados pelo público acadêmico, entende? E esses romances do Dan Brown, eles não foram explorados pelo conceito da teórica Linda Hutt, como eu tinha mencionado. O estudo da Linda Hutt é outro estudo chamado A Poética do Pós-Modernismo, que é publicado em 89, traduzido no Brasil em 91. E no livro dela, esse conceito da metaficção historiográfica, ela deixa bem claro. São romances de natureza pós-moderna que ficcionalizam a história oficial, desconstroem a história oficial. Eles também colocam excertos filosóficos dentro dos romances. O Rui Tapioca faz isso. Volta e meia, o Rui Tapioca coloca excertos filosóficos dentro do romance. Volta e meia, o narrador ele interrompe a narrativa para conseguir falar sobre como essa história está sendo construída. Isso também reflete no conceito da Linda Hutt, ou seja, o narrador interrompe a história,
aí diz, olha, essa história aqui precisa ser dessa forma, desse jeito. Por exemplo, o Rui Tapioca, ele cita o Honoré de Balzac, que segundo o Lukács, ainda, seria o romancista histórico que deu conta do seu presente, o Balzac. E no Tapioca diz assim, que existe uma história oficial e uma história... oficiosa. Que imaginária, que ele menciona aqui o Balzac, né? Numa das epígrafes que abre, descortina um dos capítulos do livro dele. Bom, enfim, o conceito da Linda Hutchell é tentar dar conta desse corpus, né, ficcional da década de 80, ela não vai abranger os romances posteriores ao ensaio dela. E esse seu comentário, então, já fecharia a questão do seu comentário sobre o novo romance histórico contemporâneo? O novo romance histórico contemporâneo é interessante, porque cada ensaísta, eu vou mencionar 3 nomes aqui agora, eu tinha mencionado. A Marilene Everhard, que é da UFPR, o professor Alquimeno Bastos, que é aqui do Rio, da UFRJ, e o professor Antônio Esteves, da Unesp de Assis. Esses são 3 autoridades hoje sobre romance histórico no Brasil, que eu considero. Cada autor defende o seu posicionamento, defende o seu ponto de vista. O Alquimeno Bastos, ele vai dizer o seguinte, para o romance ser considerado histórico, o leitor, ele deve ser um leitor medianamente informado acerca das autoridades, dos fatos históricos em si, não é? E, segundo ele, o romance teria que... Ele cunha um conceito chamado matéria de extração histórica. Esse é o conceito do Alquimeno Bastos. O professor Antônio Esteves escreveu um livro chamado Novo Romance Histórico Contemporâneo. Só que o Antônio Esteves, da Unesp de Assis, ele vai estudar esses romances históricos que foram publicados desde da década de 80, um pouquinho antes da década de 80, com os romances do Márcio Souza, que é um escritor muito importante para compreender esse boom do romance histórico brasileiro, com Médio Maria, com Brasileiro Voador, sobre o Santos Dumont, Lealdade um pouco mais adiante. E o professor Antônio Esteves vai dialogar também com os romances da Ana Miranda, com outros autores brasileiros. Ele vai construir um ensaio sobre esses romances históricos de natureza contemporânea. Já a professora Marilene Everhard, ela está concentrada nos romances publicados no sul do Brasil. A fatia do estudo da professora Marilene Everhard compreende os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E se confunde um pouco com o regionalismo. Porque, então, segundo a professora Marilene Everhard, o regionalismo teria também raízes com o romance histórico. Ela vai estudar os romances do Assis Brasil, que é um escritor gaúcho, Videiras de Cristal, As Virtudes da Casa. Um outro escritor que é catarinense, que marca o romance histórico, segundo a professora Marilene Everhard, é o Guido Vilmar Sassi, que escreveu Geração do Deserto. E esses marcos históricos, eles permeiam também, por exemplo, a Guerra da Farroupilha, a Guerra do Contestado, eles permeiam também a literatura desses escritores do sul do Brasil. Então, voltando a falar... Esse pano de fundo. Voltando a falar, o romance histórico de natureza contemporânea, basicamente compreendido no Brasil, seria com base nesses 3 autores que eu acabei de mencionar. Tá. Cristiana, a gente está a 5 minutinhos do nosso término e eu não queria perder a oportunidade justamente de colocar para você e ouvir a sua opinião a respeito do seguinte, olha só, então você acha que no romance histórico, quer dizer, vamos supor, o estudante de curso médio, tá? Ele teria essa oportunidade, quer dizer, de através do romance histórico, ele poder ter essa inserção nesse tipo de literatura e aproveitar isso como um componente importante para a formação de consciência crítica dele, a respeito, inclusive, até do exercício da cidadania? Excelente a questão. Quando o leitor lê o romance A República dos Bugres, do Rui Tapioca, publicado em 99, vencedor do Prêmio Belo Horizonte, aqui no Brasil, ele vai ter noção dos acontecimentos históricos que permearam o século XIX, a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, em Salvador, depois no Rio de Janeiro, a independência do Brasil em 1822, a Guerra do Paraguai, a
a abolição da escravatura, a passagem do Império para a República. Só que o Rui Tapioca, ele tenta articular o passado histórico do romance com o presente. Então ele faz uma ponte entre passado e presente. O passado não fica na penumbra, lá fechado na estante, lá a 7 chaves. Então ele faz uma reflexão, uma ponte entre esse passado e presente. Quando ele fala, por exemplo, dos militares que deixavam de receber seus soldos, não é? Há pouco tempo atrás nós tivemos no Brasil os militares deixando de almoçar porque o Exército não tinha dinheiro suficiente para poder arcar com as despesas desses militares. Quando ele fala, por exemplo, das enchentes do Rio de Janeiro no século XIX, até hoje as enchentes do Rio de Janeiro não foram completamente solucionadas. Exatamente. Então ele forma um Pelo leitor... contrário, acho que elas pioraram. Ele forma um leitor... Infelizmente. Ele forma um leitor crítico, entende? Então o passado não fica encarcerado. O passado se torna presente. Ele faz uma crítica ao presente, né? Então eu acredito que... Pois mas especificamente falando, como é que você acha? Então você acha que é bem oportuno e que o romance histórico ele contribui, de certa forma, para essa inserção do estudante médio, desenvolver essa consciência crítica? O leitor, já que o Brasil precisa tanto disso, né? O jovem leitor hoje ele não consegue ler, por exemplo, um tratado do Kenneth Maxwell, que é um sociólogo brasileiro, historiador brasileiro, brasilianista, né? Por exemplo, A Devassa da Devassa, que é um livro sobre a conspiração, sobre a Inconfidência Mineira, porque é um livro que os fatos históricos são narrados ali em detalhes, não é? Aquele historiador que se baseia em documentos. É um excelente livro, mas ele precisa ter uma história mais dramatizada. Então, o leitor jovem de hoje, ele vai buscar no outro livro do Rui Tapioca. Nos cursos que você ministra, você já ministrou alguns cursos e vem ministrando, sim, né? Sim. Nesses cursos, você tem uma demanda boa de jovens? Quer dizer, como é que seria isso? Ou você só faz isso para o pessoal que está especificamente na sua área, para acadêmicos? O público mais específico é o público leitor acadêmico, formação básica de professores, de história e letras. Como foi o caso ano passado, num curso que eu ministrei na Federal Rural. Tem sido, né? O jovem de hoje, digamos que eu não tenho esse diagnóstico pronto para conseguir... eu estou aqui contando com algumas hipóteses de leitura. Mas o público jovem hoje, basicamente, ele interessa pela ficção brasileira, né? E mais recente, esses romances... E seria um trabalho importante de ser feito com jovens, Com né? certeza, acredito sim, com certeza. Né? Eu não sei até que ponto você se interessaria por isso, mas eu acho que o Brasil precisa muito disso, de doutores que, de alguma forma, se interessem e tenham um pouquinho até desse veio, né, de justamente ajudar a população a crescer em consciência crítica e em cidadania. Com certeza. Né? Então, estou te dando uma agulhada aqui. Com certeza. Não vá ficar zangado comigo, mas eu acho que é de extrema importância. Com certeza. Eu escrevi um trabalho sobre a questão do latim na República dos Búzios, um artigo que foi publicado em Ponta Grossa. E nesse artigo eu provoco o pesquisador, o professor do ensino médio, a trabalhar o romance, digamos, utilizando como ferramenta de aprendizagem no latim. Não é? Mesmo que seja uma língua morta, o estudante pode absorver isso na leitura do romance. Não é? E se distanciando daquela leitura pragmática, de uma aula pragmática de um professor de latim, mas de uma leitura mais prazerosa e de um aprendizado mais prazeroso nesse romance, que o Rui Tapioca faz muito bem. Cristiano, nosso tempo está zerado. Infelizmente passou muito rápido, né? Porque é muito bom, né? Conversar sobre isso é muito bom, sobre história é maravilhoso. Mas eu queria que você finalizasse, então, deixando a sua mensagem para o nosso telespectador. Bom, então eu gostaria de deixar o meu e-mail, né? De contato, deixa né? seu contato. literariocris@hotmail.com, a todos aqueles que tiverem interesse em pesquisas relacionadas a romance histórico. Né? Eu tenho artigos publicados na internet também, aqueles que tiverem interesse, né? Bom, enfim, e espero ter jogado a semente aqui no programa de hoje. Com toda certeza, né? e essa semente frutificará muito. Obrigado. E para você que nos assistiu, meu beijo, até o próximo programa.